Oi, sou Rafael. Nunca fui muito de acreditar em histórias de fantasmas, mas o que vivi naquela igreja abandonada me assombra até hoje. Todos na cidade conhecem as lendas sobre o lugar. Construído no século XIX, dizem que um padre enlouqueceu e acusou os próprios fiéis de práticas demoníacas. Ele desapareceu misteriosamente e desde então a igreja foi fechada e abandonada. Alguns dizem que, nas noites de lua cheia, é possível ouvir preces e gritos saindo de lá. Para qualquer lado que você vá, o aviso é o mesmo: fique longe. Mas minha curiosidade foi mais forte. Juntei 2 amigos e numa noite de lua cheia, fomos até o morro onde ficava na igreja. Quando a silhueta sombria apareceu na estrada, parecia maior do que eu lembrava. Os vitrais estavam quebrados, as portas tinham rachaduras profundas e o sino enferrujado balançava com o vento, emitindo um som metálico, quase fúnebre, que ecoava pela noite. Assim que entramos, o silêncio era quase opressor, como se algo naquela igreja estivesse à espera. O cheiro de mofo e cera queimada era intenso e, ao iluminar com a lanterna, percebi que havia símbolos estranhos nas paredes, marcas que pareciam terem sido feitas à força. Os bancos estavam virados, como se alguém os tivesse atirado com raiva. Mas o pior ainda estava por vir. Quando chegamos perto do altar, vimos uma figura coberta por uma batina preta, imóvel. Seus pés não tocavam o chão. Ele parecia suspenso, como se algo invisível o segurasse. Era um padre com a cabeça baixa e as mãos unidas em prece. Mas o que vi no seu rosto me fez congelar de medo. Seus olhos eram totalmente brancos e de sua boca saía um sorriso sutil, macabro. Minha lanterna falhou por um segundo e quando voltou a acender, ele tinha desaparecido, deixando o altar vazio. A igreja, porém, parecia ganhar vida. As velas ao redor se acenderam sozinhas, criando um caminho de fogo até a sacristia, onde ficava a porta secreta que, segundo as lendas, levava aos catacumbas da igreja. A voz grave e sussurrada do padre ecoou, mas agora soava como um coro, multiplicada em diversas tonalidades. Vocês vieram buscar perdão? Ajoelhem-se. Os bancos começaram a ranger e se mover sozinhos, como se algo invisível tentasse nos forçar a ajoelhar. Meus amigos estavam em pânico, tentando gritar, mas parecia que as palavras morriam no ar. Ninguém conseguia sair. Era como se uma força invisível nos mantivesse presos. O chão começou a tremer, e debaixo do altar surgiu uma neblina densa e cinza, que foi se espalhando, formando silhuetas de mãos que se esticavam para nós. A porta da igreja se fechou com um estrondo e ouvimos o som de passos pesados ecoando pelas paredes. Olhei para os vitrais e juro que vi rostos deformados se formando nas sombras dos vidros quebrados. Eles nos observavam, com olhos negros e fundos, suas bocas abertas em gritos silenciosos. O ar se tornou insuportavelmente gelado e podíamos ver nossas respirações condensando como vapor em pleno inverno. Senti uma presença atrás de mim e quando me virei, o padre estava lá, de volta, agora com o rosto distorcido e os olhos negros, como se estivesse nos absorvendo. As velas apagaram-se todas de uma vez e no breu total ouvimos uma última frase, sussurrada em nossos ouvidos, como se uma presença estivesse a centímetros de nós. Vocês nunca mais sairão daqui. Com todas as forças, conseguimos forçar a porta e fugir. Ao descer o morro, ainda ouvíamos os gritos abafados e o som de correntes sendo arrastadas. Desde aquela noite, eu nunca mais passei perto daquela igreja, mas sinto como se algo de lá ainda estivesse me seguindo. Às vezes acordo de madrugada com aquela voz sussurrando, chamando para que eu volte e complete a oração interrompida. Oi, sou Leandro. Minha avó sempre me dizia para evitar a igreja antiga que ficava no fim da estrada. Ela dizia que durante anos serviu de refúgio para pessoas em busca de paz, até que um evento sombrio marcou o local para sempre. Uma noite, o padre desapareceu durante uma missa, e todos que estavam lá foram encontrados inconscientes, com marcas nas mãos como se tivessem se agarrado desesperadamente aos bancos. Uma noite, eu e 2 amigos, Marcos e João, decidimos explorar o local. Era uma construção imponente,
mas desgastada pelo tempo, com grandes vitrais que agora estavam em pedaços, e uma porta de madeira escura que parecia ter sido arranhada por alguma criatura selvagem. Entramos com as lanternas, e o cheiro de madeira velha e cera derretida dominava o ar. Ao atravessarmos o corredor principal, senti um arrepio na espinha. As paredes pareciam absorver o som, deixando um silêncio profundo, quase sufocante. Ao chegarmos ao altar, percebemos que o chão tinha manchas escuras, como se alguém tivesse arrastado algo pesado para um canto da igreja. De repente, uma das velas em um dos bancos se acendeu sozinha, e como se fosse um sinal, outras velas ao redor da igreja começaram a brilhar. Marcos tentou rir para quebrar a tensão, mas sua risada morreu ao ouvirmos uma voz grave, ecoando pelo salão. "Vocês vieram se confessar?" Olhamos ao redor, apavorados, e percebemos uma figura em uma das capelas laterais. Era um padre, ou melhor, uma sombra dele, com um capuz baixo sobre os olhos e um rosto que parecia afundar numa escuridão sem fim. As portas se fecharam com um estrondo. Nós nos aproximamos instintivamente, mas ao olhar para trás, os bancos começaram a se mover sozinhos, se arrastando e se organizando, como se estivesse havendo uma missa invisível. A figura sombria continuava parada, agora com a cabeça virada em nossa direção, e seus olhos eram apenas cavidades negras, pareciam brilhar de um modo frio e mortal. João tentou correr até a porta, mas, ao passar pelo corredor central, começou a gritar e caiu no chão, se contorcendo. Parecia que algo invisível estava o puxando de volta para o altar. Tentamos ajudá-lo, mas de repente uma força nos impeliu para trás. Uma risada profunda ecoou pelo salão, e o padre começou a falar em um tom rouco e arrastado. "A alma que aqui entra nunca mais volta." Marcos e eu estávamos paralisados, observando enquanto João era arrastado, seus gritos ecoando pelas paredes da igreja. O som das correntes se misturava com os sussurros, como se várias vozes estivessem recitando uma oração macabra. Eu fechei os olhos tentando me concentrar para fugir dali. Quando abri novamente, João tinha desaparecido, mas uma marca escura, como uma sombra, se projetava no chão onde ele estava. De repente, todas as velas se apagaram e ficamos em total escuridão. No breu, vi os olhos do padre reluzindo e, em um último lampejo de coragem, peguei Marcos e saímos correndo em direção à porta. Com um esforço desesperado, conseguimos forçar a saída. Quando saímos, o ar parecia mais leve, mas ao olhar para trás, a figura sombria ainda estava à porta, nos observando. Desde aquele dia, nem Marcos nem eu falamos sobre o que aconteceu, e João nunca foi encontrado. Às vezes, quando passo perto da igreja, ouço uma voz distante, recitando preces e chamando meu nome. É como se algo lá dentro estivesse esperando que eu voltasse, e eu temo que da próxima vez, talvez eu não consiga escapar.